Galera, estamos de volta com a Arena Enem. E aí, olha, continuando a parte da introdução, tá? Tema, tese. Esse repertório eu coloquei aqui, ó, do ladinho, porque de certa forma vocês não são obrigados a utilizar repertório logo na introdução, tá? Mas tem um ponto que, assim, não é que seja obrigatório, mas é bom vocês introduzirem logo a ideia argumentativa que vocês vão trabalhar lá no D1 e no D2, o que a gente chama de tópicos, né? Geralmente, a gente faz isso aqui lá no projeto de texto. Analisei as linhas centrais do texto motivador, vou tirar dali os tópicos mais importantes e que vão me dar suporte para uma boa argumentação. Não é assim? Então, coloquem esses tópicos, tá? Detalhe, esses tópicos, eles são muito bem avaliados lá na C2, na estrutura de texto. E, de preferência, coloquem tópicos que possibilitem uma argumentação ampla. Senão, vocês terão muita dificuldade na hora de elencar os tipos argumentativos. Vou dar um exemplo. Aqui, vamos supor que o aluno coloque lá no tópico a questão... Vamos falar sobre sistema carcerário, né? E ele coloca pouca visibilidade do sistema carcerário. É uma ideia ampla, pouca visibilidade. Mas ele não consegue delimitar também o eixo, ele vai trabalhar linha social ou linha governamental. Perceberam? Aí já fica uma coisa bem distorcida. E ele pode muito bem colocar também só a questão da estrutura física dos presídios, também já é muito delimitado. Então, o que a gente coloca nessa linha de tópicos? Um tópico que não seja tão genérico, mas também que não seja tão delimitado. Posso colocar, por exemplo, a falta de visibilidade, né, dos representantes públicos, por exemplo, por parte dos representantes públicos, sim ou não? Posso, porque aí eu posso elencar a questão da estrutura física, né? Posso elencar a questão da violência dentro dos próprios presídios. Então, assim, dá para trabalhar várias linhas argumentativas. Na parte do desenvolvimento. O desenvolvimento é aquela parte que o aluno pensa assim, eita, cheguei na minha C3. Só que não, a tua C3 está sendo avaliada desde a linha de introdução. A unidade de sentido que tu estabelece entre tema, tópico e tese. Né? Mas quando chega no desenvolvimento, o nervosismo é tão grande que a gente fica assim, e agora? Será se vai ter progressão? Nossa, eu tenho que elencar causa, consequência, exemplificação, é muita coisa. Porque tu imagina o desenvolvimento como corpo do texto, a maior parte, né? Mas se tu tiveres um bom projeto, tu não vai ter tanta dificuldade aqui não, hein? Ó, linha de desenvolvimento. Não existe uma microestrutura exata de desenvolvimento. Vocês criam as micros de vocês, não criam? Por exemplo, Pedro, ele pode começar com o repertório, não pode? Mas Rafael pode começar com um tópico frasal, com a linha de causa. Mas, enfim, um outro pode começar com uma linha de consequência. Não tem problema. Mas, para quem tem dificuldade, né, para quem está começando a montar a sua estrutura, a gente monta ali uma linha básica de desenvolvimento, que geralmente o professor monta com tópico frasal, linha de causa, consequência, exemplificação, repertório e fecho. Não é assim? Vocês fazem desse jeito ainda ou não? Mais ou menos. E é uma linha argumentativa muito boa. Às vezes o aluno diz assim, não quero esse básico, eu quero surpreender o meu corretor. Gente, o corretor só quer corrigir texto. Ele não quer se surpreender com a linha argumentativa de vocês. Ele vai analisar de forma impessoal todos os critérios. Então, vocês podem fazer, sim, essa linha básica. Ó, eu posso, por exemplo, trabalhar aqui o meu tópico, o tópico problema, né, que a gente pode associar aí. Pode ser uma linha de causa, sim ou não? Pode. Inclusive, é uma estratégia. Por exemplo, eu posso colocar lá em lá em processo adotivo, né? Eu vou colocar o sistema burocrático. É um bom tópico, não é?
Porque às vezes as famílias elas acabam desistindo do processo, é muita coisa, é muito burocrático, é demorado, é muito complicado. Então, assim, posso falar do sistema burocrático. Coloquei o meu tópico frasal. O que vem depois desse tópico? Os tipos argumentativos. Esses tipos argumentativos, eles não seguem uma ordem. Mas, geralmente, para ficar mais fácil, como que a gente faz? Causa, consequência, exemplificação. Não é? Os tipos argumentativos básicos são esses. Existem outros. Vocês podem trabalhar argumento de autoridade, que inclusive pode funcionar também como um repertório. Vocês podem trabalhar alusão histórica, que pode também funcionar como tipo de repertório. Alguém aí gosta de história? É muito bom trabalhar com repertório histórico, né? Esses tipos argumentativos que nós utilizamos, que geralmente eu trabalho, vou colocar os básicos, tá? É o raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico, ele trabalha justamente com a ideia de causa e consequência. E aí, tomem muito cuidado, por quê? Porque, às vezes, o aluno faz assim, ó. Linha de desenvolvimento 1, causa. Linha de desenvolvimento 2, consequência. Só que aí, ele acaba trabalhando apenas um tipo de tópico. O que acontece? Se ele trabalha só uma linha de argumentação, ele falou só sobre sistema burocrático. E ele trabalha no D1, causas, e no D2, consequências desse sistema burocrático. Na C3, ele não vai conseguir ultrapassar 120, porque ele só trabalha uma linha argumentativa. Então, muito cuidado com isso aqui. Quando eu falo de raciocínio lógico, causa e consequência, é em cada parágrafo que vocês têm que trabalhar. Causa e consequência. Beleza? Aí aqui, olha, exemplificação. É um dos tipos argumentativos do Enem que eu gosto muito. Por quê? Porque, às vezes, vocês colocam essa causa aqui, uma causa muito genérica. Aí o aluno vai dizer assim, isso acontece porque há falta de políticas públicas. Não é? Vocês fazem isso. E aí, olha, uma dica para o povo de casa também. Gente, política pública, tudo bem, o Enem, né, permite que vocês trabalhem isso, até porque é uma linha crítica. Mas vamos analisar direitinho. No Brasil, nós temos muitas políticas públicas, mas nós temos também muitas políticas públicas falhas. E nós temos também alguns setores que não há política pública. Só que, vocês percebem que eu estou falando de forma bem genérica? No Enem, vocês têm um tema específico. Então, se tu colocares lá, falta política pública, em relação a quê? Por quê? Porque nesse setor falta uma política pública. Vocês têm que trabalhar algo que seja específico da linha argumentativa. E aí, às vezes, ele não consegue fazer isso, o vestibulando. Ele não consegue trabalhar uma linha de causa específica. Aí é que entra a exemplificação. Quando vocês exemplificam, e essa exemplificação ela pode aparecer aí, olha, de 3 formas, tá? Eu posso trabalhar uma exemplificação com dados estatísticos, posso trabalhar uma exemplificação com mídia social, e eu posso trabalhar uma exemplificação com fato social. Detalhe, se eu trabalho uma exemplificação com dados estatísticos ou com a mídia, seja social, televisiva, né, jornalística, isso aqui eu tenho que obrigatoriamente colocar o quê? A fonte. Exatamente. E tem que ser um dado real, viu? Pronto. Tem que colocar a fonte, senão não é legitimado dentro do aspecto argumentativo. E quando o Rafael falou isso, eu lembrei aqui de alguns alunos que às vezes falam assim, na hora eu invento um dado percentual. Na hora eu coloco lá, saiu em tal canal televisivo, saiu em tal jornal, porque é de conhecimento de todo mundo e tal. Não é assim, gente.
O corretor ele tem que analisar se aquele repertório realmente, né, aquela linha de exemplificação que tu estás utilizando é realmente validado. Pedro. Qual é a diferença de um repertório sociocultural para uma exemplificação? Um repertório sociocultural para uma exemplificação. A exemplificação, ela obrigatoriamente vai entrar como um tipo argumentativo. Lembra que eu falei ainda há pouco? Existem outros tipos de argumentação, de autoridade, né? Existe o de lei, por exemplo, que vocês podem trabalhar. Mas, assim, às vezes, eu utilizo um repertório só para trabalhar uma espécie de analogia ou contraste. E, às vezes, eu utilizo um repertório que se encaixa dentro da minha linha argumentativa. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, na minha linha de argumentação, eu estou falando que o Brasil, estou falando sobre alfabetização. No Brasil, tanto por cento da população ainda é analfabeta por conta disso, disso e daquilo. Prova disso, quando eu estou colocando prova disso, eu vou fundamentar a minha linha argumentativa. Aí eu coloco um dado percentual específico que comprove o analfabetismo daquela classe. Entende? Então, ele reafirma a minha linha argumentativa. Às vezes, o repertório está ali só para você fazer uma espécie de comparação. Quando que isso acontece? Geralmente, quando vocês colocam lá elemento cinematográfico, é muito comum acontecer isso. Tá bom? E, às vezes, dá para fazer os dois, tá? Funciona como linha argumentativa e funciona também como linha de repertório. O fato social. O fato social, vou colocar aqui para vocês, olha, para vocês lembrarem. Um coraçãozinho no fato social. Por quê? É uma exemplificação maravilhosa para vocês mostrarem para o corretor que vocês dominam o conteúdo. Porque quando a gente... Sabe quando a pessoa fala assim... O que significa isso? Ah, eu não sei a definição, mas eu sei dar exemplo. Isso significa que tu domina muito bem o conteúdo. Ah, não é porque eu não sei definir, mas se eu sei exemplificar, meu conhecimento vai além. Então, essa exemplificação com fato social mostra que o vestibulando, ele tem noção da sociedade em que ele vive, ele tem noção dos problemas que essa sociedade enfrenta, porque o fato social, gente, é aquilo que acontece de maneira comum na sociedade. Exemplo, vamos fazer uma redação sobre violência contra a mulher. Geralmente, a violência contra a mulher... Nossa, nós temos várias, né? Física, psicológica, doméstica, lá. Mas, geralmente, um fato social. Quem comete essa violência? Geralmente, que homem? O marido. É um fato social. Ah, Neliane, mas eu posso colocar isso na minha redação sem citar fonte? Pode. Pode. Porque se vocês forem analisar percentuais, mídia social, isso é algo comum. E aí é o único exemplo, é o único tipo argumentativo que eu não preciso colocar a fonte. Entenderam? Não lembro o dado estatístico, não lembro mídia social, não lembro o canal que saiu isso. Coloca fato social. Até aí tudo bem? Muito tranquilo, né? Trabalhei os tipos argumentativos. O que mais eu posso colocar nesse desenvolvimento? Raciocínio lógico, exemplificação, vocês podem colocar aqui, né? Histórico, argumentos de autoridade. Existem outros também, mas de preferência, na linha argumentativa do Enem, o que não pode faltar? O raciocínio lógico, causa e consequência, tá? Coloquei os tipos argumentativos dentro da minha linha argumentativa aí de tópico frasal, né, do que vocês escolheram. O que mais eu tenho que colocar? Pode ser um repertório para fundamentar? Pode. Posso trabalhar com o meu repertório. E lembrem de uma coisa, olha. Isso aqui, o tópico problema, os tipos argumentativos, tem que casar numa linha de progressão. Já ouviram esse termo, progressão textual? Não? Deveriam. A linha de progressão é um dos pontos mais temidos. Por quê? Às vezes, o aluno ele coloca até um tópico relacionado ao tema.
Só que o que acontece? Quando tu apresentas os tipos argumentativos, causa, consequência, exemplificação, tu vais fugindo daquele caminho inicial. Já aconteceu isso com vocês? E é muito fácil. Por quê, gente? Porque o tema geralmente é algo abrangente. Vamos supor, eu estou falando lá, vamos voltar para o tema adoção. Estou falando sobre os estigmas, né? Falei dos estigmas, nananã. Aí eu coloco a linha de causa, que é porque ainda está enraizado na cultura brasileira o preconceito e nananã. Consequentemente, o processo fica moroso. Tá certo? O processo é demorado e as famílias desistem. Tá certo? Não. Vocês perceberam que eu coloquei uma consequência que não está relacionada à minha linha de causa? Isso é prejudicial lá na progressão. É como se tu mudasse, no meio do caminho, a tua linha argumentativa. É normal acontecer isso. Olha, a Rafael falou que, às vezes, a gente está em uma linha de causa, muito boa, e aí, quando vai para a linha de consequência, a gente se perde um pouquinho e coloca dentro de uma progressão errada, que seria, às vezes, até para o outro desenvolvimento, né? E fica uma linha repetitiva. Como que eu consigo melhorar isso, né? Olha, no projeto de texto, quando vocês estiverem fazendo o projeto de texto, vocês já têm que pensar nessa linha argumentativa. Eu vou trabalhar os estigmas. Bom, a consequência desses estigmas para o elemento central do tema, que são as crianças. Consequência, essas crianças elas não são adotadas, principalmente essas que são vítimas, né, desses estigmas. Essas crianças que têm irmãos, que têm algum tipo de doença, que são já maiores ali de, não sei, de 5, 7 anos, elas vão permanecer nas casas de acolhimento, elas não terão uma família para compartilhar suas vivências, né? Isso afeta diretamente o quê? Futuramente, onde essas crianças estarão? Elas ficam nessas casas de acolhimento até completar os 18 anos. E depois? Elas continuarão sem família. Provavelmente vão pertencer a um grupo ali marginalizado. E isso vai ser um problema para a sociedade. Inclusive também, lógico, né? Eu estou tirando ali um direito daquele ser. Entenderam? Muito cuidado aí com essa linha de progressão. Trabalhei tópico, trabalhei tipo argumentativo, trabalhei repertório, tudo isso com uma unidade de sentido direcionado ao tema. Aí eu vou para onde agora? Para a minha conclusão. Isso aqui, gente, vocês vão utilizar tanto no D1 quanto no D2, tá? Já me perguntaram assim, eu posso utilizar a mesma linha no D1 e no D2? Por exemplo, meu D1, eu começo com o tópico. Causa, consequência, repertório, exemplificação e fecho, com consequência de novo. Posso utilizar a mesma estratégia no D2? Sim, tranquilamente. Mas vai ficar muito repetitivo. Não. Estratégia para não ficar repetitivo. Troquem os conectivos, que inclusive são avaliados na C4. Conectivos inter e intraparágrafos. Lembram disso? Rapidão. Conectivos interparágrafos são aqueles que iniciam o parágrafo, né? Conectivos intra, aqueles que estão dentro. Quantos conectivos interparágrafos, olha só, quantos conectivos interparágrafos eu devo utilizar no Enem para fechar a C4? No mínimo 2. Muito bem, Rafael. No mínimo 2. Se eu não utilizo 2, eu utilizo só 1, já cai para 160. Se eu utilizo nenhum, 120. Tá? E detalhe, esse conectivo interparágrafo, ele tem que ser validado. Uma dica para vocês. Anota aí, ó, o povo que está em casa, tenho certeza que alguns utilizam esses conectivos. Em primeiro plano, em primeira análise, primeiramente, vocês costumam utilizar? Risca, agora. Esses conectivos de primeira e seus derivados, eles não são mais validados como conectivo interparágrafo, ok?
Porque o conectivo interparágrafo, ele tem que dar uma ideia de retomada. Retomada, termo anafórico. Ah, mas eu coloquei em primeiro plano, na minha redação do ano passado, e eu fechei a C4. Mas é porque provavelmente você colocou 2 conectivos validados. Um aqui na conclusão e um no D2. Ok? Deu para entender? Gente, olha, para fechar, né, eu espero que vocês tenham feito as anotações, entendido direitinho, né? Tenha ajudado aí nessa reta final. Para concluir, não esqueçam de trabalhar os 5 elementos interventivos: agente, ação, detalhe, meio e efeito, todos relacionados ao tema e àquilo que foi discutido. Outro ponto, muita atenção na proposta, leiam os textos motivadores no mínimo 2 vezes, né? Tenho a certeza que vocês já têm estrutura, vão com calma, façam um projeto, não deixem a redação em último plano. E é isso, valeu, boa prova e tudo de bom para vocês. Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Apoio Único Vestibulares. Mais que um pré-vestibular. Contato 98 99148 1952.